Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, trazer para vocês mais um corte que nós vamos reagir junto aqui no canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney aí, com Pascoal e companhia, com o programa ESPN Center aí Brasil. Já deixa aquele like, se você é novo, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos. Lembrando para vocês que amanhã tem o primeiro jogo da decisão, semifinal do Campeonato Carioca, Vasco versus Flamengo. Eu tô olhando sem condições. Não. Obrigado, Jean, me ajuda bastante. Porque o Flamengo é favoritaço. Não é que é favorito, é favoritaço. O Vasco chegaram 2 jogadores essa semana, hein? Chegou um meio, um atacante de velocidade e tal. Não vai jogar contra quem? Contra o incomparável, meu senhor. Mesmo com o time do Flamengo não tendo todos à disposição, só de lateral esquerdo acho que não tem uns 3, né? Não sei se vai dar para algum jogar. Não sei. Tem que ver como é que tá a recuperação dos jogadores. Não sei se vai dar para jogar. Né? Mas pelo menos lateral esquerdo tem problema. O Léo jogou muito bem de lateral esquerdo, então não vejo dificuldade nenhuma. E a composição da zaga central fica ali muito bem feita. Então eu entendo dessa forma. O Flamengo é muito favorito, é favoritaço contra o Vasco da Gama. Qualquer resultado além de uma vitória daquelas bem graúdas, vai me deixar um pouco preocupado. O que não exclui o fato, eu também acho, óbvio, acho que todo mundo acha, né? Hoje a diferença do Flamengo para os seus concorrentes no Rio de Janeiro é muito grande, para qualquer um deles, né? Como a gente viu ontem no jogo do Botafogo, que seria aquele teoricamente mais próximo. Sim. Agora, por mais que exista essa diferença, por mais que o Flamengo seja muito favorito, tanto contra o Vasco como numa eventual final contra quem quer que seja, o Vasco tem que tentar fazer o que está ao alcance dele para diminuir um pouco a teórica facilidade que o Flamengo teria ou terá nesse confronto. Então eu acho que tirar do Maracanã é uma tentativa. De fato, o Maracanã é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga toda a rodada. Você concorda com a declaração do Pedrinho, dizendo que o Vasco se sentiria visitante no Maracanã? Isso me causou um pouco de... Quantos títulos o Vasco já decidiu na história dele no Maracanã? A questão é que, o Vasco tem jogado menos no Maracanã. Então, os jogadores, acho que a história do Vasco é uma coisa... A realidade de hoje é outra. A realidade de hoje é outra. Mas se joga menos no Maracanã, já me permita, joga muito menos no Tapetinho. Sim. Não, tudo bem. O Tapetinho vai jogar uma contra o Botafogo. Mas não é a casa do Flamengo em nenhuma hipótese, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque que tá, visitante, quando você fala visitante, você pressupõe o outro está em casa. Então, eu acho que é mais a isso que o Pedrinho se refere. Ele fala, eu vou ser visitante porque o Flamengo vai estar na sua casa. Não, ele não vai ser visitante, que a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã. Exatamente. Mas eu acho que... Alguém tem dúvida que o Vasco tem torcida? Eu entendo a declaração. Eu não consigo entender, viu, Dani? Isso tá difícil de eu entender esse movimento do Vasco, por tudo que a gente conversou aquele dia, sabe? Então foi o primeiro a falar, porque, poxa vida, os jogadores acabaram de fazer um protesto contra o gramado sintético. Ninguém obrigou o Coutinho a falar sobre, outros jogadores a falar. Eles falaram porque eles estão se sentindo desconfortáveis em um gramado. Então tem um ponto. Aí o Pedrinho, com todo o respeito, que eu amo o Pedrinho, espero que ele não fique chateado com isso. Mas o Pedrinho é um cara que também, a história dele mostra todas as lesões que ele teve, enfim. E pô, a gente sensibiliza com ele, porque foi um craque dentro de campo, mas que teve problemas com relação a tudo, a violência, com relação a gramados ruins. E aí, quando você tem a chance de dar uma resposta, que é uma resposta até para todo um país, bom, a gente pode até perder, mas a gente lutou tanto contra o gramado sintético, então a gente vai para o Maracanã, sabe? É uma resposta. Agora o Coutinho reclama do gramado, né? Por exemplo, como outros reclamaram, né? Como todos os jogadores, a maioria deles reclamaram sobre o gramado sintético. O presidente do Vasco é um presidente que jogou futebol e sabe o quanto é ruim você ter, né? Para eles, né? Para quem joga hoje, eu participo, né? Eu não joguei jogos em gramado sintético. Então a gente fica mais com a observação deles com relação a isso. E aí você tem a chance de levar o jogo para o Maracanã. Né? Você tem a liberação para isso e você escolhe, depois de toda essa luta, levar o jogo pro Newton Santos. Então, que a gente não veja por muito tempo o Vasco falando sobre gramado sintético, sabe? Mas você não acha que foi muito nessa de tirar o Flamengo da zona de conforto? Dani, mas aí é tirar o Flamengo da zona de conforto e colocar você e um jogador seu em risco. Então, sabe? mas o seu jogador, eu acho que desconforto. É isso, o desconforto. É isso, eu concordo sabe? com tudo que você falou. E outro, o Maracanã, só para completar, já o Maracanã
Pô, ele é a casa do Rio de Janeiro, sabe? É a casa de todo pô, mundo, eu joguei os confrontos contra o Vasco e era legal pra caramba, sabe? O Vasco se sentia bem lá nos confrontos contra o Flamengo. É lógico que se o Flamengo, quando o Vasco era melhor, a gente se sentia desconfortável, se sentia. Sim. Quando o Flamengo era melhor do que o Vasco se sentia desconfortável. Isso é uma questão esportiva, mas o Vasco veio com essa conversa. O torcedor do Vasco não tem esse sentimento, porque o torcedor do Vasco também sabe tudo que ele conquistou dentro do Maracanã, então não vem com esse papo, o Maracanã não é do Vasco, sabe? Eu acho que tanto o Flamengo como o Vasco, como o Fluminense, se sentem muito bem no Maracanã, porque o Maracanã é a casa do futebol. Se você tira um jogo do Maracanã, leva um jogo para outro lugar, tendo a chance de jogar lá, pô, é uma estupidez pro futebol. Porque o barato do jogador de futebol é jogar no Maracanã. Então, mas você não acha eu acho que é isso, assim, sabe, a essência do futebol foi jogando fora. Porque o Maracanã é legal pra caramba de se jogar, seja pra Vasco, pra Flamengo, pra Corinthians, pra qualquer um. O Maracanã é legal de se jogar, mas aí, somado a tudo isso, tem a questão do sintético, então, de você reclamar e levar o jogo pra lá. Mas eu não vi ele assim. Eu fico porque... Mas eu acho que a única contradição... Vamos lá, aí eu discordo da parte esportiva, porque eu acho que a única contradição é a contradição do gramado sintético. E até porque o Felipe Coutinho foi um dos líderes do movimento, foi um dos primeiros caras a... Isso. Agora, também imagino que para que o Vasco tenha tomado essa decisão, os jogadores do Vasco tenham sido consultados. Não acredito, Jean. Também não acredito, não, hein? Olha, sinceramente, porque... O Vasco também não joga no tapetinho. O Pedrinho, pelo que ele falou, não foi unânime entre os jogadores e entre... Então não ser unânime é uma coisa, porque acho que é difícil ser unânime numa coisa de 26, 27 jogadores. É difícil que você tenha unanimidade, que todo mundo E só mais uma coisa, desculpa, mas só para incrementar o debate, assim, é bom que se diga, quando o Rio de Janeiro ainda tem a torcida mista, graças a Deus que continue assim, o Vasco é o único time que divide o Maracanã meio a meio. Quando joga Flamengo e Botafogo, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Fluminense, é mais Flamengo. Quando joga Flamengo e Vasco, dá uma equiparada. É isso. Então ainda tem esse ponto. Sim, eu acho que assim, tem vários aspectos que são favoráveis ao Maracanã, como o espetáculo, como a grandeza do estádio, como a importância de jogar lá. São todas coisas simbólicas. Agora, me parece que o Pedrinho toma uma decisão baseada num aspecto esportivo, cuja avaliação esportiva é a minha chance de ganhar, que é pequena, é muito pequena, ela é um pouco maior, tirando o Flamengo do estádio onde eles jogam todos os dias, todos os jogos em casa, e colocando o Flamengo num estádio em que ele não está acostumado a jogar. Assim como o próprio Vasco também não está tão acostumado a jogar. Então eu acho que o olhar foi um olhar esportivo de quem diz... onde eu tenho mais chance de ganhar. E numa época que a gente vê tanto mando sendo vendido, para estádio, para ganhar mais dinheiro, para não sei... Eu acho que você pensar... E tudo bem, eu entendo que você possa discordar da ideia de que jogando no Newton Santos a chance do Vasco aumente 2, 3, 4% que seja de ganhar o jogo. Mas eu acho que se o Pedrinho e os jogadores avaliam que jogando no Newton Santos a chance do Vasco ganhar do Flamengo é 3, 4% maior do que a chance que ele teria de ganhar no Maracanã, eu entendo a decisão. Porque eu acho que você tem que fazer, no fim, você tem que fazer de tudo para ganhar um jogo que muito provavelmente você não vai ganhar. Eu vou falar... Fala, Pascoalzinho, que eu tenho que fazer intervalo. Às vezes minha memória, você sabe que... Não vem com essa não, que sua memória é melhor do que todo mundo junto aqui. Não vem com essa não. Não tem nem dúvida. Vou falar uma coisinha para vocês. O Vasco jogou 2 partidas em casa, mas não foi mandante em São Januário. No Carioca. Vocês estão entendendo o negócio? Nova Iguaçu e Madureira, talvez. Quando foi para jogar em casa, jogou em São Januário sem ser o mandante, mas jogou em casa. Sim. Quando o mandante, mas o jogo... que agora São Januário não era uma possibilidade, tá? Porque agora tem que ser 50-50, não é possibilidade, a possibilidade seria o uma carga de ingresso. A minha tendência é concordar com o Fábio Luciano da seguinte forma: a torcida do Vasco é gigantesca. O que a direção do Vasco fez foi, primeiro, tá com medo do quê? Segundo, por que o torcedor não podia também dividir o Maracanã com o torcedor do Flamengo? Vai dividir também agora no Engenhão. Vai dividir. Tem uma coisa que eu acho que o Fábio pode falar melhor, porque eu já ouvi de muito jogador, Fábio, que a questão do mando de campo, para vários jogadores, ela é mais significativa por conta
do gramado onde você joga, pelas referências tem que as você tem no campo, do que pela torcida ser Sim, maior. sim. Então, eu não sei exatamente como Não, mas você eu concordo pensa. com você. Talvez não no Flamengo e Vasco. Então é isso, talvez não no Flamengo e Vasco, assim, sabe? Eu acho que assim, a observação que eu faço é que, logicamente, o Flamengo joga mais lá e pode ter essas referências. A única observação que eu faço, a mais forte, é pela luta dos caras de não ir pro sintético. Meu ponto é só esse. Sim. Isso é... Se levasse o jogo para Brasília, como você falou, para outro lugar, então assim, a gente não vai dar o Maracanã pro Flamengo, mas a gente vai levar o jogo para qualquer lugar do Brasil. Mas o que contradição do pega é a sintético foi o que reclamação mais te incomodou. dos jogadores, do Coutinho, por exemplo, se o Coutinho... Não vou falar o que eu tô pensando. tem que fazer intervalo. Mas assim, Eu é também- isso, assim, eu o também jogador engulo, reclamar eu já engoli. do gramado sintético e depois para tentar levar uma vantagem, levar o jogo para lá. É só isso. a observação. Eu entendi. Eu tenho que fazer o intervalo. Dito isso, vai ser quanto, Vasco e Flamengo? 3-0. Pra quem? E aí, Pascoal, não adiantou nada, então, Newton Santos. Não, eu acho que o jogo vai ser 3-1. 3x1 pra quem? 3-1 para Capitão. o Flamengo. 3-0 Flamengo. Fluminense, volta redonda, rápido pra fazer o intervalo. 1-1. 2-1 Fluminense. O Fluminense ganhou de 8-0, então o Fluminense Águia de vence. Marabá. 2-0 Fluminense. Boa. Intervalo no clube, a gente tá voltando com o Paulistão, fica aí. Nomes mais 6 nomes do Flamengo estão na pré-lista da seleção brasileira. Fora as outras seleções aí que podem levar jogadores do Flamengo, com certeza levarão. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal Vitor Roque, que completa 20 anos justamente nessa sexta-feira. É uma operação que pode ultrapassar 180 milhões de reais. Muita grana, mas eu particularmente acho que se o clube pode fazer esse investimento, o Vitor Roque vale a pena. Eu vejo muitos torcedores do Flamengo, rivais, ironizando, falando que está contratando um jogador que não deu certo na Europa. E daí? No Flamengo, por exemplo, o Gabigol não tinha dado certo na Europa, fez o que fez no Flamengo. Agora no Cruzeiro está deixando a desejar. Pedro, ficou 5 meses lá na Fiorentina, voltou para cá, não deu certo. E daí? Tá aí comendo a bola e era jogador da seleção brasileira até se lesionar. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Vitor Roque é um baita jogador. E querendo ou não, ele era a reserva do Lewandowski lá no Barcelona. Depois foi para o Betis, não conseguiu se firmar. E agora volta para o futebol brasileiro para jogar pelo Palmeiras. Eu achei uma baita contratação. Ontem a gente pôde ver um Racing se destacando demais em cima do Botafogo. E aconteceu o que eu imaginava. Só errei o placar. Mas eu achava que o Racing seria campeão, com certeza, e mais uma vez comeu a bola dentro de campo, jogou muito, amassou o Botafogo, 2-0 dentro do Newton Santos, torcedores indo embora com 10 minutos do segundo tempo, enfim, teve um vídeo até de um torcedor alvinegro revoltado, vamos jogar daqui, cara, loucura. Mas desse time aí do Racing, vários jogadores se destacaram, e também o lateral direito Gaston Martineira, jogou muita bola, tá? E ele revelou após o jogo que ele recebeu uma proposta do Flamengo em 2024. Foi uma oferta oficial, não sei por que não pôde se concretizar, mas estou feliz no Racing, defendendo o Racing. Foi no ano passado. Olha, eu acho que essa proposta, isso é achismo, tá? Eu me lembro dessa situação, foi quando o Wesley estava quase sendo vendido ao Atalanta e o Flamengo estava em busca de uma reposição. Inclusive um dirigente acabou de confirmar que foi isso, exatamente isso. A proposta foi feita quando o Flamengo estava quase vendendo o Wesley, e aí o Flamengo queria vender o Wesley já com uma reposição. Como a negociação com o Wesley babou, o Wesley ficou, e aí essa operação não avançou. Foi exatamente isso aqui. Gaston Martineira, e aí? Eu acho que pode ser um bom nome para quando o Wesley sair. Eu acho que o Wesley vai ser vendido na próxima janela internacional, no meio da temporada, que é a principal janela na Europa. Eu acho que vai ser difícil segurar o Wesley, e eu acho que o Martineira pode ser sim um bom nome para suprir a saída de Wesley. E vocês, o que vocês acham? Bom, tem Flamengo e Vasco nesse sábado, sabadão de carnaval no Newton Santos, e a última informação que eu tinha, até 2 horas da tarde dessa sexta-feira, menos de 10 mil ingressos vendidos para esse duelo. Eu acho que vai ser um jogo extremamente perigoso para o torcedor, entre aspas, comum comparecer. Eu acho que a torcida organizada vai comparecer. Eu falei com vários torcedores que vão a vários jogos, flamenguistas mesmo, e eles falam, cara, não, no Newton Santos não dá, no Engenhão não dá, é muito difícil, muito complicado o acesso.
Enfim, e lembrando que o Bruno Henrique é considerado o rei dos clássicos e tem mais um clássico pela frente. E você sabia que ele é líder de artilharia em clássicos no século XXI? Flamengo, ele tem pelo Flamengo 9 gols, no Flamengo e Vasco, tá? Mencionando aqui Flamengo e Vasco. Bruno Henrique tem 9 gols contra o Vasco, jogando pelo Flamengo. Romário, 6 gols. Wagner Love e Gabigol, ambos do Flamengo, 5 gols. Pô, fica aí a informação. Lembrando que Bruno Henrique também está muito próximo de uma importante marca pelo Flamengo. Está a 2 gols de chegar a 100 gols com a camisa rubro-negra. Até o momento ele tem 284 jogos, 98 gols, 52 assistências e 14 títulos conquistados. E o assunto escolha Newton Santos ainda está rendendo. Pedrinho, presidente do Vasco, ele deu uma entrevista à TNT Esporte e ele falou o seguinte: em nenhum momento foi colocado vou jogar no Engenhão porque acho que diminui qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando por aí. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, a minha posição não está apequenando o Vasco. Estou dando representatividade à instituição, porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, não vai acatar decisões. Ele vai participar das decisões. Quando a gente solicita ao Botafogo, a gente tem uma consulta técnica. Não é uma decisão só administrativa, a gente está falando de um gramado diferente. Como tem uma decisão administrativa, mas uma interferência técnica, a gente tem que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão, disse o presidente em entrevista à TNT Esporte. A maioria, não todos. E eu duvido que o Coutinho tenha sido a favor dessa mudança aí, mas fica aí a informação. O Flamengo tem 6 jogadores na pré-lista da seleção brasileira. A CBF divulgou a pré-lista e os 6 jogadores do Flamengo são Bruno Henrique, Danilo, que foi como zagueiro, tá? Léo Ortiz, Alexandro, lateral, obviamente, Wesley, já imaginava, e Gerson, que para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. Os nomes, vamos lá. Goleiros: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, Lucas Perry, o Everton. Zagueiros: Alexandro do Lille, Beraldo, Danilo do Flamengo, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo. Laterais: Dodô, Abner, Alexandro do Flamengo, Alex Telles do Botafogo, Douglas Santos, Arana, Wanderson e Wesley. Meio-campistas: Alisson, Andrés Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Ederson, Gerson, João Gomes, Joeliton, Lucas, Paquetá, Matheus Cunha, Neymar e Oscar. Nossa, Oscar, gente. Forçaram, hein? Atacantes: Antony, Bruno Henrique, Hendrick, Estevão, Gabriel Martinelli, Galeno, Igor Jesus, Igor Paixão, João Pedro, Luiz Henrique, Rafinha, Rodrigo, Samuel Lino, Savinho, Vini Júnior e Yuri Alberto. Desses 52 nomes, 23 serão convocados pelo técnico Dorival Júnior. Arrisco a dizer aí que o Flamengo, desses 6, cara, deixa eu ver. Quem pode ir aqui, na minha opinião? Eu acho que os 6 vão acabar indo, hein, cara? Quer dizer, o Bruno Henrique acho que não. O Danilo acho que vai, o Ortiz vai. Alexandre também acho que não. O Wesley e Gerson. Dos 6... Isso aí, nação, galera, ficamos por aqui e esse foi mais um corte do nosso canal Mundo Fly React, nessa sexta-feira, dia 28 aí de fevereiro de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades e informações do Mengão aí, para vocês aí, galera. Próximo jogo aí, né, amanhã vai ser a decisão, o primeiro duelo aí, contra o Vasco da Gama. A gente tá vendo já essa choradeira aí, tanto os dirigentes e os torcedores do Vasco já chorando aí, né? Não quiseram jogar no estádio do Maracanã. Vamos ver, né? Falaram tanto mal aí do gramado sintético e agora, a tentar prejudicar o Flamengo, tirar uma vantagem, estão aceitando aí até jogar aí no gramado sintético, né? Então amanhã o jogo vai ser às 17 horas e 45 minutos da noite. Às 17 horas e 45 minutos da noite, né? Já o finalzinho do dia aí pra noite aí, teve aquela mudança de horário, né? Os jogadores do Flamengo aí, não só do Flamengo, né, mas de todos os times aí do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo, aí se juntaram aí para pedir aí essa mudança de horário, né? Então, o jogo vai ser às 17 horas e 45 minutos da noite. Provavelmente o Flamengo vai fazer algumas mudanças aí, vai poupar alguns jogadores.
alguns jogadores aí que tá vindo de muitos jogos, carga alta. Felipe Luiz deve poupar, dar um descanso maior para esse jogo. Provavelmente o Flamengo vai entrar em força máxima aí no segundo jogo, né? Que vai ser no Maracanã. Visto que gramado sintético, o Flamengo tende aí a poupar um pouco mais os jogadores, mas vamos torcer aí para mais uma vitória do Mengão aí, que faça um bom jogo e vença e convença aí mais um jogo aí com o freguês Vasco.